Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Jesus por estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Glórias a Jesus, mais um momento na presença do Senhor, recebendo o que Ele tem para nossas vidas. Glória a Deus, é motivo de muita alegria, de muito privilégio, é motivo de muita gratidão a Ele também. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 em diante. É uma palavra bem conhecida, mas é manancial de águas vivas. E eu não tenho dúvida que o Senhor vai falar. Mais uma vez Ele vai falar aos nossos corações. Ele vai responder a muitas perguntas, a muita coisa que às vezes nós queremos saber, queremos entender, e Ele responde também pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada. Glórias a Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus coloque as suas palavras na minha boca, que Ele me use como Ele quiser, para a glória do nome de Jesus. Que você possa ficar até o final da pregação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler aqui a partir do versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma situação assim, triste. A história do cego Bartimeu é uma história de humilhação, de vitupério público, de dor, de sofrimento, tudo junto. Louvado seja Deus. Muita discriminação, muita rejeição também. Nós vemos aqui que ele estava sentado, junto do caminho mendigando. Ele vivia de esmola. Ele necessitava da ajuda das pessoas. A esmola que ele recebia era a fonte de renda dele. Sem aquilo ali, ele ia padecer necessidades materiais. E era um homem que, na verdade, estava à margem da sociedade. Só em ser mendigo, só Deus para contemplar, só Deus para ajudar, para dar mão. Porque muitos rejeitam, muitos desprezam. A verdade é esta. Mas o Senhor, nesse texto aqui a gente percebe claramente que o Senhor Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Ao contrário, ele dava a mão, ele estendia as suas mãos aos desvalidos, às pessoas que estavam realmente sendo desprezadas pela sociedade. E hoje ele continua a mesma coisa, ele faz isto também. Glórias a Jesus Cristo. Para Deus não há ninguém melhor do que ninguém. Só há servos que buscam a Ele mais, que o amam mais. Então Ele dá mais atenção. Mas quem buscar o Senhor vai encontrar. Deus não olha, o Senhor não olha a cor, nem se a pessoa é rica ou pobre, nem a etnia, nem a condição social, a condição cultural. Os homens olham isto. Os homens, eles fazem acepção de pessoas, mas o nosso Deus não faz.
Ele continua o mesmo. Eu louvo a Ele, porque o Senhor está. Se alguém morar num palácio e servir a Deus, Deus está no palácio. Mas se alguém morar numa palafita, numa casa humilde, muito humilde, servir a Ele, Ele está ali também. Da mesma maneira, glórias a Deus pelo nosso Senhor, que não nos despreza, independente da nossa situação. Glória a Deus, que Ele não nos vê como assim, como qualquer coisa. Ele nos vê como o melhor que tem aqui nesse mundo. Louvado seja Deus por isto. Nós precisamos ser gratos a Deus em todo instante, eternamente. Glórias a Jesus. Então, ele verdadeiramente, Bartimeu, ele vivia uma vida miserável, verdadeiramente. Mas, quando Jesus chega na vida de alguém, ele faz milagres, ele muda as circunstâncias, ele transforma dor em alegria, humilhação em honra. Ele faz isto. Se nós passearmos pela Bíblia, nós vamos constatar. E hoje, ele continua operando milagres. Ele continua, ele é o mesmo. E a Bíblia diz que quando ele ouviu Bartimeu, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. Glórias a Deus por isto. A Bíblia diz que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Olha aí, Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Este é o significado do nome dele, somente filho de Timeu. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. Ele está dando aí uma aula para mim e para você, o que precisamos fazer e muitas vezes não fazemos. E se fazemos, não é como deveríamos fazer. Ele começou a clamar. Clamar é você bradar, é você gritar, é você orar de uma forma mais veemente. É você pedir socorro. E ele estava aqui porque não restava mais nenhuma maneira mais que houvesse para Bartimeu ser curado daquele mal. Ninguém, a medicina encerrou os limites ali. Não vai mais adiante. Nenhum médico poderia lhe dar a visão. Ninguém poderia fazer nada por ele. Só Jesus Cristo. E em situações assim, nós temos que saber que quando não há jeito, quando a situação é insuportável, impossível de ser resolvida, nós temos Jesus Cristo e precisamos clamar a Ele. Independente da situação, Ele resolve todos os nossos problemas. Ele cura. Ele continua hoje como médico. Médico que não tem limitação. Porque a ciência vai até tal lugar só. A ciência não ultrapassa. Se houver um problema impossível para resolver de saúde, a ciência ela não vai resolver. Pode até dar um paliativo, mas resolver só através de um milagre de Deus. E nós temos um Deus que faz milagres. Tem situações que não tem jeito. Mas o Senhor, Ele resolve
Por isso que é necessário termos comunhão com Ele, intimidade, porque cada dia mais vamos o conhecendo. Glórias a Deus, sabendo que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Muitas vezes, servos de Deus, eles têm problemas sérios e eles buscam pessoas influentes para resolver. Tanta coisa, buscam aqui e ali, ficam parecendo baratas tontas. Quando a primeira coisa a fazer é buscar a Deus. Porque se Deus quiser usar alguém para resolver, que Deus tem poder para resolver de qualquer maneira que Ele quiser, Ele vai dar a direção. E Ele vai tocar nos corações, Ele vai mover os corações para socorrer aquela pessoa que serve a Ele. Mas temos que levar diante de Deus. E você pode também, claro, deve pedir ajuda a alguém que vem da parte de Deus, que tem o perfil de um cristão genuíno, que tem impregnado no coração a doutrina dos apóstolos. Aí você pode pedir, porque esta pessoa será de grande valia para você no mundo espiritual, para guerrear. Olha Daniel quando estava ali. Daniel veio, o arcanjo Miguel, para ajudar, né? Veio Gabriel e ele disse o quê? Que Miguel tinha ido ajudá-lo também. Está entendendo? Então, nós aqui nesse mundo precisamos de socorro e Deus usa anjos vestidos de homens para nos socorrer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o fato é que a gente não pode colocar assim sobre nós mesmos a confiança de que vamos resolver aquilo com nossas forças. Não, é impossível de resolver como Bartimeu. Então aí só Deus. Só resta Deus. Não adianta buscar outras formas de solução. E o melhor de tudo é que nós sabemos que o nosso Deus é todo poderoso. E a especialidade dele é o impossível. Glórias a Jesus. E Bartimeu aqui, quando ele ouviu dizer que Jesus Nazareno estava passando. Você está entendendo? Porque Bartimeu não era servo de Deus, não. Ele não servia a Jesus. Mas ele reconhecia que Jesus Cristo salva, cura, liberta, opera maravilhas. É isso que nós, como servos do Senhor, temos que ter isto impregnado em nós. Não só falarmos isto, nem pregarmos somente, nem falarmos, né, assim, aconselharmos pessoas somente. Não. Isso tem que estar dentro de nós como absoluta verdade. Que Deus resolve tudo. Tudo Deus resolve. Louvado seja Deus. E ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus é raiz de Davi. Ele conhecia a genealogia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Lá em Israel, Davi, Moisés, Abraão são personas muito gratas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esse homem conhecia a história de Davi. Glórias a Jesus Cristo. Vá para lá, Tom. Não, Tom, vá para lá. Vá para lá, Tom.
Glória a Deus, é meu gato, desculpe, por favor. Glórias a Jesus Cristo. E muitos o repreendiam para que se calasse. É a mesma coisa hoje. Mas ele clamava cada vez mais. Você está entendendo? Gente, é forte demais isto. E muitos o repreendiam. Porque tem pessoas que são tão naturais que quando elas sabem que você está buscando o espiritual, ela entra dando muitos palpites. Não, você tem que tomar uma tendência em sua vida. Vai resolver isso de outra maneira. Você vai ficar esperando Deus descer do céu para fazer, Deus jogar do céu. Ou você está esperando cair do céu alguma coisa. São baldes de água fria que são jogados. Como estavam fazendo aqui com Bartimeu, exatamente igual. E muitas pessoas se esmurecem quando ouvem alguém dizer isto aí. Muita gente se esmurece, fica... Será que eu estou certo de ir por esse caminho, buscar o espiritual primeiro? Será que eu não tenho que fazer alguma coisa? Você não já está fazendo? Você não já está buscando a Deus o socorro, a direção, a cura, a vitória nessa causa? O problema é se você ouvir as pessoas. Porque muitas pessoas são naturais. Elas não entendem nada do espírito. E muitas vezes essas pessoas, elas dizem algumas coisas, algumas frases que, se não tomarmos cuidado, são setas, né, para nos deter, para arrancar de nós aquela esperança, aquela certeza da vitória. Por isso que nós temos que fazer como Bartimeu. Louvado seja Deus. Muitos, a Bíblia diz que não foi. Claro, muitos não é uma pessoa nem duas. São muitos. O repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Você está entendendo? Ele não se deteve diante das barreiras humanas. Porque muitas pessoas são terríveis. Se alguém que serve a Deus ouvi-las, está frito. Não vai sair do lugar. Vai sucumbir. Por isso que a Bíblia diz, né? Para a gente buscar o Senhor enquanto a gente pode achá-lo. Ouvir e a vossa alma viverá. Nós temos que ouvir a voz de Deus. A voz do homem às vezes vem com contaminação. Lógico que não, muitas vezes não são pessoas perversas. São pessoas frias, naturais, pessoas vazias do espiritual. E nós que servimos a Deus, nós temos que ter muito cuidado mesmo, para a gente não entrar no natural, que o natural derruba qualquer um. O natural, a pessoa natural não crê na obra do Espírito Santo, no poder de Deus. Ela até crê em Deus, da maneira dela, que Deus está lá e todo mundo está aqui na terra. Mas o homem espiritual, ele crê que Deus terá todo o poder nos céus e na terra eternamente. Então, Bartimeu é um exemplo de perseverança, de determinação. Ele determinou, nada o fazia voltar atrás.
Ele clamava cada vez mais. É isto. Tem barreiras, porque essas pessoas aí representam barreiras. Quais as barreiras que estão no seu caminho? Quais são elas? Pois é, diante dessas barreiras, apesar dessas barreiras, você vai clamar cada vez mais. Aqui está dizendo, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele clamava cada vez mais. Ele não se ateve às barreiras. Ele olhou para Jesus. Glórias a Deus. Meu Deus. Que personagem bíblico marcante para mim e para você. Um mendigo nos ensinando. Porque aqui, até aqui onde estamos lendo, ele estava na situação de mendigo. Está vendo que não precisa ser letrado, nem douto demais para entender as coisas do Espírito. Basta ter um coração contrito e quebrantado e crer no poder de Deus. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Nada limitou o clamor de Bartimeu. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, porque as pessoas queriam que ele se calasse. E se ele se calasse, ele não receberia nada. A vitória dele veio pelo clamor. E muitas vezes, muitos servos de Deus têm lutas, coisas para serem resolvidas intransponíveis e não clamam a Deus. Não clamam. Ah, pastora, mas eu não tenho força. Mas o Senhor é a sua força. Peça a Ele força que Ele vai lhe dar. Decida no seu coração buscar a Ele. Porque se você quiser, você vai conseguir. O problema é que às vezes a pessoa não quer se entregar totalmente, não quer aquele compromisso. Porque muitos crentes, não abrangendo todos, claro, querem uma vida normal, como todo mundo do mundo tem, só que muitas coisas eles não fazem, porque são crentes. Mas a vida natural, não busca Deus, assiste tudo que está aí no mundo, que o mundo oferece, está assistindo na televisão, não tem um tempo para ler a Bíblia, para buscar Deus, para ouvir um louvor, para se consagrar a Deus, não quer jejuar, não quer orar. Então, estas pessoas, a tendência é cair. A verdade é esta. Porque Bartimeu, entenda, ele não servia a Deus. E ele era cego. Ele era um homem que tinha todos os traços assim para ser revoltado. Mas Bartimeu, ele decidiu no coração clamar a Jesus Cristo. E os crentes não querem uma vida secular, uma vida, entendeu? Coloca tudo na frente. Não tem ânimo, Muitos querem aquela vidinha que todo mundo tem, que muitos dos seus parentes e amigos que não são servos de Deus ainda, portanto, ainda não nasceram de novo, têm a mesma vida natural. Infelizmente é verdade, porque entenda, se a pessoa não se levantar para fazer como Bartimeu fez, a vida dela vai piorar. Porque o nosso socorro é o Senhor que fez os céus e a terra. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Se a pessoa ela se acomoda com aquela vidinha ali, meu Deus, o que há de ser daquela pessoa? Pelo amor de Deus. Temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé. Ela diz tudo, é o nosso manual, é o livro sagrado. Se a pessoa despreza muitas vezes a Bíblia, passa o dia todo assistindo televisão, meu Deus, pelo amor de Deus. Como é que essa pessoa vai entrar no espiritual? Como é que uma solução, né, tipo, um problema desse sério, ela vai resolver? Nunca. Entenda, Bartimeu era mendigo e cego e não servia a Deus. Ele se levantou para clamar. Ele estava à margem da sociedade. Você às vezes tem tudo, meu Deus, tudo que Deus dá. Tem uma casa, tem alimentação, tem um corpo físico sadio que você vê, você anda, você faz tudo. E tem essa barreira para buscar Deus. Até quando? Não espere acontecer algo grave para você se levantar para buscar Deus. Busque a Ele logo, se prepare para ter a presença dEle, porque quando o dia mau chegar, você vai ficar firme nele e não vai cair. Porque Deus está dando chance às pessoas. E muitas delas não estão entendendo porque o coração é frio para Deus. O coração é fervoroso para um filho, para um parente, para suas próprias coisas, mas para Deus é um coração resistente, não se dobra ao Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da glória de Deus possa falar dentro de você, dentro de você, o Espírito da verdade. Possa lhe mostrar que não vai adiantar você seguir um caminho natural e ao mesmo tempo querer servir a Deus. Tem que fazer uma escolha. Ou Deus ou o natural. Glorificado seja Deus. Quem diria que o mendigo, cego, estaria hoje ensinando a mim e a você como agir? Glórias a Jesus pela vida de Bartimeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E olha só, se quando começaram a repreendê-lo, ele parasse, ele não ia receber nada. Eu já lhe disse, não foi isso? Com certeza. A Bíblia diz, na vossa paciência, possui a vossa alma. Se você não assistiu ainda, assista o vídeo que eu ministrei, Necessitais de Paciência. Assista esse vídeo. Vai falar com você profundamente. Talvez você seja uma pessoa ansiosa demais, quer tudo rápido, quer resolver tudo com a força do seu braço. Não vai adiantar. Você não vai muito longe. É Deus quem resolve. Quando chega um limite que não consegue resolver mesmo, só Deus. É se entregar a Ele, confiar e esperar que o resultado vem para louvor da glória de Deus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Está entendendo? E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Oh, glória a Deus. Viu que vale a pena clamar a Jesus? Mas eu estou clamando já há muito tempo. E daí? Continue clamando.
É a ordem de Jesus. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Acabou-se. Você não está fazendo nada demais. Se ele mandou clamar, mas eu pensei que para clamar só um tempinho. É para clamar sempre. A Bíblia está recheada de mensagens dizendo para nós clamarmos a Ele. E exemplos de homens e mulheres que clamaram ao Senhor e tiveram resposta da parte de Deus. Olha, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, oh glória a Deus, a vitória dele já estava às portas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega para resolver, acabou-se o problema, acabou-se o impasse. Levanta-te, que ele te chama. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo já tinha preparado tudo para Bartimeu. Só estava esperando ele clamar. Então não é necessário clamar. Se Jesus sabe o que eu preciso, pois é. Não é verdade que Jesus sabe? É verdade. Mas já pensou que relacionamento é este? É monólogo? Louvado seja Deus. Relacionamento de a gente pensar uma coisa e Deus dá logo? Às vezes ele até faz isso. Mas ele quer que a gente busque a face dele para nós o conhecermos. Meu Deus, quantas pessoas com tanto tempo ocioso, meu Deus, tem tempo de sobra para jogar fora. E joga fora. Mas não busca a Deus, meu Pai eterno. Pois é, olha o que Bartimeu fez, viu? Olha a fé deste homem. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa era uma autorização do governo romano para os mendigos pedirem esmola. Então, todos os que estavam com aquela capa receberam a capa do governo romano. Eram esmoléis e podiam pedir esmola. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa, ela mostrava que Bartimeu estava à margem da sociedade. Denunciava que ele era um mendigo e cego. Mas entenda, pelo amor de Deus, Jesus usa as coisas vis, as desprezíveis. Está entendendo? As coisas que não são, para confundir as que são. Muitas vezes os crentes se acham isso e aquilo, sabem tudo, sabem a Bíblia. Muitos sabem a letra, outros sabem a letra e o espírito, graças a Deus. Mas Deus está usando Bartimeu para ensinar a estes todos. Olha a fé deste homem, a fé. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glorificado seja Deus. A capa era, louvado seja Deus, mostrava a dependência dele da mendicância. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Ele sem aquela capa,
não poderia mendigar. Ele iria preso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na parte de trás dessa capa tem escrito: este homem é miserável, mendigueiro, vive de esmola. Você está entendendo? Ou seja, a fonte de renda dele era aquela capa. Porque somente através dela ele poderia receber esmola do povo. Você está entendendo o que aconteceu? Onde Jesus quer chegar na minha vida e na sua? Você está entendendo? Aquele homem, sem aquela capa, ele iria passar fome. Totalmente. A Bíblia Sagrada diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus mandou chamá-lo, mas a fé dele foi sobrenatural. Quantos servem a Jesus e não tem fé nenhuma? Quantos servem a Jesus, mas não tem fé? Jesus está buscando servos com fé, que creiam que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Deus resolve todos os problemas. Por isso que Deus nos dá tantas experiências de impossíveis para a gente constatar que Ele é o Deus do impossível e que nós somos limitados totalmente. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Aquela capa era a identificação dele, do que ele fazia. Vivia de esmola. Você está entendendo? Mas ele, quando ele ouviu dizer que Jesus estava chamando, ele, lançando de si a sua capa, a fonte de renda, levantou-se e foi ter com Jesus. Dentro dele ele sabia que o cativeiro dele acabou ali quando Jesus chegou. Porque aquele homem clamou a Jesus. Não se deteve com as barreiras que se apresentaram. Não ficou no comodismo, só murmurando, reclamando, sem clamar a Deus. Como muitos crentes fazem, reclamam, como diz um ditado, de barriga cheia. Não tem problema, mas reclama. Porque a vida está vazia, precisa preencher com o Espírito da glória de Deus. Precisa, em nome de Jesus Cristo. É gratidão somente a este Deus Todo-Poderoso. Apesar das lutas, das intempéries, mas o nosso louvor tem que ser permanente dentro de nós. Exaltarmos a majestade santa por todos os seus benefícios. Louvado seja Jesus Cristo. Entenda, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele tinha absoluta certeza que Jesus iria curá-lo. Que coisa tremenda, que fé, meu Deus. Que fé. Entenda, por favor, ele era mendigo e cego. Mas ele não se acomodou com aquela vidinha que ele estava vivendo, recebendo só esmola. Deus não te fez para receber esmola. Deus te fez para receber o melhor desta terra, que vem do céu. Louvado seja Deus. Deus não te criou para você se acostumar com aquelas coisas do mundo, que o mundo oferece, que não preenche. Só deixa a pessoa mais vazia. Isso que podemos chamar esmolas espirituais. Tudo que o mundo oferece. Esses exemplos que todos estão vendo aí. Conversas
muita conversa fiada. Jesus é a verdade que nos liberta. Se o homem quiser ser liberto, porque se ele não quiser, ele vai ficar oprimido a vida inteira e não vai ter o prazer de conhecer o Deus a quem ele serve. Louvado seja para sempre, eternamente o nome do Senhor. Entenda, por favor, Bartimeu dependia daquela capa para sobreviver. Já pensou? A fé daquele homem, ele estava jogando fora a fonte de renda dele, crendo que Jesus ia operar o milagre. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Jesus é lindo. Jesus é demais. Ele é demais. Ele sabia, claro, mas ele quer ouvir. Jesus sabe os seus problemas, suas lutas. Ele sabe tudo, mas ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir a sua petição, a sua oração, o seu rogo, a sua súplica, o seu pedido. Ele não abre mão disto. Creia nisto. Não tem plano B, não. Não existe. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Oh, glória a Deus. Seja exaltado o nome de Jesus. Ele foi direto. Ele disse, olha, eu quero ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito da verdade, encontre esta fé dentro de mim e dentro de você. Essa mesma fé de Bartimeu aqui, desse homem aqui. Oh, glória a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. Será motivo de festa se nós estivermos com esta fé em nós. Vai, a tua fé te salvou. Na Bíblia Sagrada, você sabe que salvação, vamos, louvado seja Deus, tem dois significados, entre outros também. Mas o principal é a salvação eterna, que Jesus foi naquela cruz para nos conceder. Glórias a Deus. E tem a salvação também, que é o livramento. Jesus deu essas duas salvações ao cego Bartimeu. A salvação, porque ele teve um encontro com Jesus. E a salvação de ele se livrar daquele vitupério público, daquele cativeiro terrível. Sem ver, meu Deus, o mendigo sem enxergar. Imagine como Bartimeu era completamente dependente das pessoas, meu Deus. Mas quando Jesus chega, Jesus faz o sobrenatural, o milagre. Mas é necessário fé, perseverança, constância. Não adianta você clamar uma ou duas vezes e depois desafiar Deus, depois você murmurar contra Deus. Não faça isto. Continue clamando, deixa o restante que Deus resolve. Vamos fazer a nossa parte? Tá combinado? Amém. E Deus, sem dúvida alguma, faz o milagre impossível. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glórias a Jesus.
Ali começou uma nova história de vida para Bartimeu. A história de humilhação, de desprezo, de angústia, de dor, de sofrimento, de vergonha, havia acabado naquele momento ali. Jesus, ele fez uma nova página para Bartimeu. Está entendendo? Glórias a Jesus Cristo. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa achar lugar em mim e você, para que nós possamos aprender com Bartimeu. Clamar com fé, perseverar em clamar apesar das adversidades, das barreiras, jogar fora tudo que representa vitupério, jogar fora completamente. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus Cristo vai resolver, vai fazer, vai operar. Mas Bartimeu é um exemplo, é um testemunho vivo para mim e para você. Ele recebeu a vitória por causa da fé e da perseverança. Duas coisas fundamentais. Às vezes a pessoa tem fé, mas não persevera. Não recebe nada. Às vezes a pessoa fica falando, mas não tem fé nenhuma. Temos que ter as duas coisas juntas. Por favor, o coração limpo e puro é fundamental. Por favor, um coração limpo e puro, sem malícia, sem dolo, sem maldade, sem dissimulação, sem hipocrisia, sem falsidade. O coração tem que estar limpo e puro. E um coração cheio de fé e de perseverança. Como Bartimeu aqui. A Bíblia diz, e ele seguiu a Jesus no caminho, pelo caminho. Assim, temos que fazer, seguirmos a Ele por toda a eternidade toda. Em nome de Jesus. Esta é a mensagem que o Espírito Santo tem para mim e para você. Que você possa se fortalecer com esta palavra que vem da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.